sai, né, irmão? Tem hora que brilha em nós. Vamos cantar isso também? Obrigado, irmão. Antes, Deus abençoe, irmão. Glória a Jesus. Pai, deixa a luz de sua face brilhar em mim. Senhor, em seguida nós vamos ouvir irmão Anderson e irmã, sua esposa cantando seu hino. A casa é sua, a casa é sua.
és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Aleluia. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Essa casa é do Senhor Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Amém? Podemos crer? Nós devemos crer para ver as manifestações, os milagres, as curas, as transformações. Não ver para crer, né? Nós devemos crer para ver. Amém? Vamos ouvir o hino com o irmão Renové, Fogo Divino. Boa noite a todos. Deus abençoe. Eu sou um de vós, sou o irmão Renové. Eu vim lá de São Paulo, na Turovim. Então, nessa noite vou cantar pela glória de Deus. E talvez minha voz não vai ter tão boa, porque eu cantei de manhã, ajudei também o pastor a traduzir a pregação,
Mas eu creio que onde está o corpo aí se juntará as águias. Onde são as águias? Vamos aplaudir para o Senhor. Vou cantar Fogo Divino. Então, eu vou pedir para você me acompanhar para nós cantarmos juntos. Fogo divino, arde a mim. Fogo divino, arde em mim. Fogo divino, arde em mim. Fogo divino, arde a 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 mim. Amo Jesus, no coração. Amo Jesus, no coração. Amo Jesus, no coração. Amo Jesus, no coração. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele virá para me buscar. 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 O vencedor no coração. O vencedor no coração. O vencedor no coração. Vencedor no coração. Amo Jesus no coração. Amo Jesus no coração. Amo Jesus no coração. Amo Jesus no coração. Ele virá para te buscar. 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 Glória a Jesus. Deus abençoe. Essa é a nossa única esperança, a vida do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Ei, graças a Deus, né? Ei, maravilha. Rapaz, acho que eu tenho um pouquinho de sangue africano, viu, pastor Isaac? Que eu gosto da coisa pegando fogo. Tem crente que é, né, quietinho ali, igual coruja. Tem crente que é igual pipoca, pipocando, fica toda hora pulando. Eu sou crente pipoca. Pipoca toda hora. Só que para você ser crente pipoca, você tem que ter vida. Você tem que viver o que você canta e cantar o que você vive, né? Viver o que você prega e pregar o que você vive. Então a sua vida fala mais alto do que os seus pulos, do que os seus cantos, né? A sua vida. Como eu falei para um pastor esses dias, ele falou: então você é o pastor Santinho? Aí eu falei assim: rapaz, eu não sou o pastor Santinho, mas atire a primeira pedra. Aonde a minha vida não condiz com aquilo que eu prego há 20 anos, você me conhece. Atire a primeira pedra, jogue para mim. Calado ele estava, calado ele ficou. Diga, ora, erro, falha como humano é diferente, mas pecado não.
pecado, atire a primeira pedra. Eu falei, então, irmão, atire a primeira pedra. Né? Então nós temos aqui o irmão Renové, que já cantou, se apresentou, foi ungido a ministro, evangelista ali, né? Eu vi a sua unção e também do nosso, o nome dele é difícil demais. Meu Deus, o nome dele é difícil demais. Esqueci. Não é difícil, depois você aprende, porque Calvino, você vai lembrar de João Calvino, né? Um dos reformadores da igreja, né? E João Calvino. Então nós temos o irmão Calvino que também foi ungido, dá o seu boa noite, irmão Calvino. Vai ser o tradutor, o intérprete, como é que fala aí? O tradutor é o que traduz da literatura para o papel. E o intérprete é o de voz, não é isso? O tradutor da escrita, o intérprete da voz. Boa noite, Deus nos abençoe muito. Amém. Sou o vosso querido irmão Calvinho Guanche, vim do Arthur Avina e na congregação do pastor Sebastião, a congregação Restauração Tabernáculo. Estou contente de estar no meio de vocês. Amém tanto de vocês, e então, pelo privilégio que você tem dado para nós. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. E tem aqui quem está acompanhando, irmão Renové, anuncia aqui quem está acompanhando aqui vocês. Estamos junto com o irmão Pedro Levitinho, que ficar de pé, irmão Pedro, irmão Josué e o irmão Toussaint. Tem também a nossa irmã, a irmã Nadege, ali atrás. E tem como depois aí, formar um conjunto, também, estilo. Pode ser qualquer idioma. Qualquer idioma, francês, inglês, espanhol. Essa igreja sabe todos os idiomas pelo Espírito. Amém. Porque a igreja que tem o Espírito Santo sabe todos os idiomas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar em Atos 2 e todos entenderam na sua língua. Porque o Espírito Santo estava na igreja. Aleluia. Glória a Deus. É verdade? Verdade. Vai ser agora? Ou depois? Não. A igreja quer agora ou depois? Você viu o que é soberania da igreja? Agora! Irmão, agora! Isso é soberania, velho. Isso aí que significa se. A boca até assim impactável, viu? Soberania, né? Como foi bonito o cor de vocês, tem que ser gravado agora! Que coisa boa, né? Então, aqui na frente, eu vim pra cá, irmão, vamos lá, puxa aí com eles aqui, esse aí na frente. Ó, e aí, irmão, Calvino? Vai lá, irmão Calvino, vai lá, puxa aí também, junto com os irmãos. Isso. Vamos lá, aqui é tudo improvisado, tudo da maneira que o Espírito Santo deseja. Pronto. Bora, Fernando, bora, vamos pra frente. Também, vamos ir pra frente. A igreja quer agora, é a igreja, vamos isso, pra frente, levanta. Aqui na frente, isso. Vamos, Josué, vamos. O Josué mora lá em Santo André. Sabe quantas soluções ele pega só para ir para a igreja? Um homem de muita fé. Esse aí vai se levantar junto com a rainha de Sabá. Grava aí. Ih, esse é bom. Esse é o prova, ele acredita também. Vamos lá? Amo Jesus, seja louvado, amém. Amo Jesus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, amém. Amo Jesus, seja louvado, amém. Amo Jesus, seja louvado, seja louvado,
satisfez nós não, viu? É bom amar Jesus, Deus seja louvado, mas nós queria mais, viu? Mas tá bom. Fica para próxima. Pode ser depois, na despedida da igreja, né? Não sei como Deus vai guiar o vosso pastor aí, né? Mas tá bom demais. Um corinho, aprende aí, irmãos aí, viu? Meu Deus, seja louvado, amém. Então, nós agradecemos a Deus pela presença da Girlane, né, Girlane? Pela primeira vez aqui, né? Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Meu cunhado Edmilson, aquele lá, fica de pé, Edmilson, juntamente com a Luzilene, minha cunhada, fica de pé os dois. Aquele lá é o engenheiro responsável pela igreja de Carapicuíba, né? Que está construindo aí, né? Olha, vamos orar pela vida dele, né? Vamos orar, foi acometido pelo convite. Logo que ele aceitou ali essa grande, como fala? Essa grande responsabilidade, obrigado, irmão, essa grande responsabilidade de levantar a igreja, o diabo lhe veio com o convite, quase lhe derrubou. Ele ficou entristecido, mas o Senhor é aquele que cura, amém? Aleluia, curou ele, curou ela, estão aí para a glória de Deus, para testificar, orem pela vida deles, né? Eles estão aqui, a Wanda já não é mais visitante, sempre tem estado conosco. Nós temos a Andresa, né? A Andresa já veio aqui na quinta-feira, né? É a futura esposa do Ícaro, filho do irmão Isaías. Veio lá de Porto Velho, não é isso? Amapá, toda visita. É Amapá. Em Macapá eu sempre troco por Amapá. Ah, aquela ilha de... É lá, né? Ilha de Marajó, não é lá próximo? Tenho uma vontade de conhecer o Marajó, não sei porquê. Opa, eu já tenho... Olha, irmã Sabrina, eu já tenho uma para viajar junto comigo, já que o meu viajador foi lá para o Ceará, me abandonou. Irmão Manuel, né? Então, estão aí, e a Geira sempre tem vindo, né? O resto, todo mundo, fora os irmãos, graças a Deus. Então, sem perca de tempo, nós vamos receber pastor Isaac Gnoma, né? Goma, olha, coisa boa aqui, essa igreja toda gosta de goma. É que goma faz tapioca. E tapioca a gente gosta, entendeu? O senhor conhece tapioca? Tapioca? Tapioca, conhece tapioca? Conhece? Pois é, o senhor é pura tapioca, essa é uma benção, viu? Isso é uma benção. Goma é tapioca. É o polvilho doce conhecido aqui, mas nós tivemos por goma, né? Então, irmãos, nós estamos aqui com o nosso precioso. Estou conhecendo hoje, né? O Isaac Gnoma, mas já tive boas referências do pastor Danda, lá da África, né? O senhor, pastor Danda, conversei com ele, né? Ele conhece. E inclusive mandou saudações. Vamos mandar saudações, pastor Danda? Amém, pastor Danda, pastor Sebastião, em breve ele estará aqui conosco. E quando nós inaugurarmos aqui, a nossa congregação aqui em cima, o pastor Isaac, a gente vai convidar o pastor Sebastião e outros companheiros, né? E outros companheiros. Hoje eu conversei um pouco também com o pastor Francisco Rodrigo de Mello, né? Lá de Curitiba, eles estavam no encontro lá, e a gente conversou um pouquinho. Eu gostaria de deixar um parágrafo, mas não vai ser possível, porque a gente vai deixar todo o tempo na liberdade do Espírito o pastor Isaac. Então, com os olhos fechados, reverentemente ao som de somente crer, o pastor Isaac tem toda a liberdade do Espírito para nos falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Somente crer, somente crer.
Seigneur Jésus, Senhor Jesus, tu es merveilleux. Tu és maravilhoso. Tu es grand, Seigneur. Tu és grande, Senhor. Tu es redoutable. E Tu és irredutável. Tu es merveilleux. Tu és maravilhoso. C'est toi la parole. E Tu és a palavra. La parole faite chair. A palavra feita La carne. parole vivante. A palavra viva. C'est toi le Dieu des prophètes. És Tu o Deus de Le profeta. Dieu de William E Robin. Deus de William Mario Branham. Tu es l'auteur de la E Tu parole. és o autor da palavra. L'auteur de la vie éternelle. Autor da vida eterna. Oh Dieu, Oh Deus, c'est une grâce é uma graça. pour être ici ce soir. E para estar aqui essa tarde. Devant ta sainte présence. E na sua presença santa. Maintenant, Seigneur, Agora, Senhor, nous t'invitons, Seigneur. nós convidamos-te. Sois au rendez-vous, Seigneur. E seja hora em ti. Sois au rendez-vous, Seigneur. E seja hora em Bénis ti. cette église. Abençoa essa igreja. Pour bénir les pasteurs. Abençoe o pastor. Pour bénir chaque fils et fille de Dieu. Abençoe cada filho e cada filha de Deus. Nous attendons de toi, Seigneur. Nós esperamos de ti. Oui, Seigneur. Unge-nos, Pai D'une onction Celestial. spéciale. E no unção espiritual. Ta seule gloire. E no teu Au santo nom de glória. Jésus-Christ. Em nome do Senhor Cristo. Amen. Amém. Oh, gloire à Dieu. Glória a Deus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Será que vocês estão contentes? La joie. Vocês estão contentes? Vous êtes un peuple béni. Vocês são um povo abençoado. Un peuple privilégié. É povo privilegiado. Un peuple spécial. Um povo especial. Alléluia. Parce que nous avons crié le message du temps de la É fin. porque nós criamos a mensagem do tempo do fim. Un message puissant. É uma mensagem Un poderosa. message grand. É uma mensagem grande. Le monde ne le voit pas. O mundo não veja Mais isso. vous, Mas vós, vous avez trouvé mas grâce. vocês conseguiram grande Devant le graça. Seigneur Jésus-Christ. É conhecer Senhor Jesus Cristo. C'est la prédestination. É uma predestinação. C'est la grâce. É uma graça. C'est une grande bénédiction. É uma grande bênção. La présence de Dieu est ici. A presença de Deus está aqui. Je sens sa présence. Eu estou sentindo a sua presença. Je sens sa présence. Eu estou sentindo a sua Il presença. est Dieu. Ele é Deus. Alléluia. Je crois que ce soir nous serons bénis. Eu creio que essa tarde, essa noite seremos Parce abençoados. que lui, le Seigneur, Porque Ele é o Senhor, ne manque pas Ele não falta au rendez-vous. no encontro. Moi, je peux manquer. Eu posso falhar, Toi, tu peux manquer. você pode falhar, Mais lui ne manque pas. mas Ele não falha. L'auteur de la parole. Ele é o autor da Il est palavra. l'auteur de la vie éternelle. Ele é o autor da vida eterna. Soyez bénis ce soir. Seja abençoado essa tarde. Soyez bénis ce soir. Seja abençoado essa Au nom du noite. Seigneur Em Jésus-Christ. nome do Senhor Cristo. Je remercie le pasteur Eu estou agradecendo o pastor pour la confiance, e pela confiança, pour l'amour. pelo amor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus possa te abençoe. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. E Deus abençoe o povo de Deus. Jésus, Jesus, il est notre Dieu. Ele é o nosso Deus. Amen. Jésus n'est pas un blanc, Jesus não é o branco, n'est pas un noir, Ele não é negro. mais il est Dieu. Ele é o Deus. C'est le sang, É o sangue. le sang de O Jésus-Christ sangue do Senhor Jesus qui Cristo. nous a sauvés. Ele que salvou. Que vous soyez blanc, Você pode ser que branco. vous soyez noir, Você pode ser negro. peu importe, Pode ser qualquer nous coisa. sommes venus du ciel. Nós estaremos no céu. Et nous retournons au ciel. E nós voltaremos no céu. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Dieu. Glória a Deus. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Alors nous voulons se mettre debout E nós vamos se colocar de pour lire pé la Bible. para ler a palavra de Deus. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 6, Abrimos no livro de Isaías, capítulo 6, verset 5. versículo 5. Le frère va lire en portugais. O irmão vai ler em português rapidamente. Isaías, capítulo 6, começando do versículo 5. Começando? Isaías 6, começando do primeiro versículo até 5. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E serafins estavam por cima dele. Cada tinha 6 asas, duas cobria o rosto, 2 cobria os pés e 2 voavam. E colocavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram a voz do que clamavam, e a casa enchia de fumaça. Então disse eu:
Aí de mim estou perdido, porque sou um homem de lábio ímpios. Habito no meio de um povo impuro lábio e os meus olhos viram o reino do Senhor dos Exércitos. Pegamos mais no livro de Gênesis. Pegamos no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 3. Lemos. Prostrou-se Abraão, rosto à terra, e Deus falhou. Pegamos no Gênesis 17, capítulo 3 até 6. Prostrou-se Abraão, rosto à terra, e Deus lhe falou: quanto a mim será contigo, a minha aliança será pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque o pai de numerosas nações é construído. 6. Fará-te-ei fundo extremamente ordinário, a ti farei nações e rei procederão de ti. Amen. Amém. Amen. Pouvez-vous asseoir. Podem se sentar. C'est merveilleux ce soir. É maravilhoso essa Comme noite. je viens de le dire, Como eu acabei de falar, soyez simplement dans l'interdit, dans l'expectative, seja muito expectativamente et que Dieu puisse faire quelque chose. que Deus possa fazer alguma coisa. Il est le Dieu qui nous aime, Ele é Deus que nos ama. nous a aimés Ele amou-nos avant la fondation du monde. antes da fundação do Il mundo. a connu chacun de nous. Ele conheceu cada de Il nós. connaît votre nom. Ele conhece o seu nome. Moi, je ne vous connais pas. Eu não conheço-vos, Lui, il vous connaît. mas Ele conhece-vos. Vous savez, le frère Branham dit, Saiba que o que o irmão Brando falou. il y avait une femme dans la Bible. Havia uma mulher na Bíblia. Cette femme était une prostituée. E aquela mulher era prostituta. Cette femme, Aquela mulher, il n'avait rien de bon. ela não tinha nada de bom. Mais dedans de lui, Mas dentro dela, il avait la sémence de Dieu. ela tinha semente de Deus. Alors, cette femme E quando aquela mulher a rencontré Jésus. encontrou Jesus, J'étais dans la présence de Jésus. ele estava na presença do Senhor Sa Jesus. vie a changé. A sua vida mudou. Si ce soir, Essa noite, sa présence au milieu de nous, se a sua presença está no meio de nós, notre vie doit a changer. nossa vida tem que mudar. Parce que Porque Jésus-Christ Jesus Cristo, est le même hier, ele é o mesmo ontem, aujourd'hui, hoje, é éternellement. para sempre. Il n'a pas changé. Ele nunca mudou. Le même Dieu Ele é o mesmo Deus de prophète, do profeta. c'est le même Dieu É o mesmo Deus que nous prêchons ce que nós soir. pregamos essa tarde. Et ma petite prédication A minha pequena pregação c'est intitulée Dans sa présence. está na sua presença. Je pensais, Eu pensei, qu'est-ce que je vais apporter? o que eu posso levar? Je prêchais cela chez le pasteur Sébastien. Eu preguei lá no pastor Sebastião Et c'était une bénédiction. e era uma bênção. Dieu a insisté. E Deus Il dit parle sur ça. fala mais de novo sobre Dans isso. sa présence. Na sua presença. Dans la présence de Dieu, Na presença de Deus il y a quelque chose de spécial. existe coisa especial. C'est plus que le roi de ce monde. É muito mais que o rei desse mundo. Les rois de ce monde n'ont rien. O rei desse mundo não tem Ne nada. les enviez pas. E você não pode enviar eles, Soyez dans la présence de mas Dieu. seja na presença de Deus. Que Dieu soit loué. Oh, Deus seja louvado. Dans l'histoire, Na história, là nous venons de lire, onde nós acabamos de ler, Ésaïe chapitre 6, no livro de Isaías, capítulo 6, il y avait un roi. havia rei. Ce roi-là était Osias. E aquele rei chamava Uzias. C'était un roi puissant. Ele era rei Son poderoso. trône était tellement O élevé. trono dele estava muito elevado. Mais il y avait un prophète. Mas havia profeta, Il Isaías. était tout près de lui. Ele estava pertinho dele. Chaque fois, Cada vez il mais. lui donnait l'argent, E dava il dinheiro. lui donnait à manger. Dava de comer. Pour le prophète, c'était bien. Mas para o profeta era bom. Mais pour Dieu, Mas para Deus ce n'était pas bien. não era coisa Parce especial. que la Bible O dit, que a Bíblia falou? maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Diz seja o homem que confia no Et homem. béni soit l'homme Mas pessoa qui homem se confie à que Dieu. confia em Deus. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? O que Deus diz?
Il a vu que Esaïe ele viu que s'est Isaías, appuyé ele estava muito sur apertado le roi Osias. no rei Osias. Et le Seigneur O a Senhor, regardé. ele olhou, Il dit, mais toi tu es mon prophète. mas ele disse, você é meu profeta. Je ne veux pas que tu t'appuies. Eu não quero que você se apoie. Qu'est-ce que Dieu a fait? O que Deus fez? Osias, Osias, il était un grand roi. ele era grande Il était rei. une bénédiction. Ele era uma bênção. Quand il était roi. E quando ele era o rei, Au lieu de rester roi, ele deveria ficar só naquele lui lugar. il monte ici Ele subia aqui no pour púlpito prêcher la parole, para pregando a palavra pour toucher des choses sacrées. e para pregando as coisas sagradas. Et les anciens d'Israël Os anciãos de lui Israel, ont dit, roi Osias, eles disseram, ó rei Osias, ne fais pas cela. não faça isso. Lui, Ele il n'a pas voulu. Ele não queria. Il s'est fâché. Ele ficou bravo. Aujourd'hui, Hoje, beaucoup de pasteurs muitos pastores, n'aiment pas les reproches. ele não gosta para falar com ele alguma coisa. Dis-moi, Ele se mostra mais o superior. Eu non, sou. non, 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 non. Não, não, não. Tu es un homme. Você é um homem. Un homme faillira. Um homem pode falhar. Mais Dieu ne faillira pas. Mas Deus nunca falhou. Aleluia. Et le prophète O profeta Esaïe, Isaías. quand le roi Osias, E quando o rei Osias, il a refusé d'écouter e quando ele negou de escutar, un conseil, de conselho, il s'est fâché ele ficou bravo. et Dieu l'a frappé. E Deus bateu. Frappé la maladie de l'herbe. Deus bateu numa doença Dans incurável. l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, si tu as l'herbe, se você tem aquela doença incurável, tu dois te chasser au ele tem que te tirar fora da cidade. parce que c'est la mort. Porque essa aqui é uma doença de morte. Alors le roi Osias est mort. E o rei Osias, ele morreu. C'est un grand thème pour nous ce soir. Esse é grande tema para nós Il y a des nessa fois tarde. nous ne sommes pas humbles. Às vezes nós não somos humildes. Non, non, non. Não, não, não. Soyons humbles. Seja humilde. La manière que Dieu puisse t'élever, A maneira de Deus está te levantar c'est se s'humilier. é de se humilhar. Alléluia. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Olha o nosso Senhor Jesus Lui Cristo. qui était le roi. Ele que era rei, Il avait les anges ele tinha os anjos, qu'il adorait que os anjos adoravam jour et nuit. dia após dia. Mais c'est descendu, Mas quando ele desceu, prendre ta place. ele desceu até no certo lugar tomar o seu lugar. Tomou o meu lugar. Accepter Aceitou d'être un péché e seja um à pecador cause de toi, por causa de você, à cause de moi. por causa de mim. C'est l'Esprit de Dieu. É o Espírito de Deus. Être humble, E seja humilde. être façonné. E seja muito mais simples. Dieu ne travaille pas avec des orgueillés. Deus não trabalha com a gente orgulhoso. Dieu ne travaille pas avec des gens qui se montrent. E Deus não trabalha com as pessoas que se mostram. Dieu travaille avec des humbles. Deus trabalha com as pessoas mais humildes. Alléluia! Aleluia! Gloire à Dieu! Glória a Deus! Et ce soir, Essa noite, je sens que le Saint-Esprit est ici. eu estou sentindo o Espírito Santo está aqui. Je suis en train de me conserver. Eu estou me conservar. Alléluia! Aleluia! Dans sa présence. Na sua presença. Nous ne serons pas de la même manière. Nós não vamos sair da mesma maneira. Quelque chose se passera. Alguma coisa vai passar. Alléluia! La présence de Dieu. A presença de Deus Quelque chose de spécial. é alguma coisa de especial. C'est plus que l'argent. É mais que dinheiro. C'est plus que le dollar. É mais que o dinheiro Dans específico. la présence de Dieu. Na presença de Deus C'est quelque chose de spécial. é uma coisa especial. Oh, alléluia. Oh, aleluia! Et le roi Osias, O rei Osias, il est mort. quando ele morreu, Esaïe, Isaías, il a levé la main. ele levantou as mãos. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ele disse: o que eu tornarei? Qu'est-ce que je vais être maintenant? E o que eu serei nesse momento? Le roi est mort. O rei morreu. Qu'est-ce que je vais E devenir? o que eu serei? Il a commencé à Ele pleurer. começou a chorar. Oh, il Oh. s'est dirigé vers le temple. Ele foi até no templo. Quand toi tu as des E problèmes, quando você tem problema, quand tu as des besoins, e quando você deseja alguma coisa, tu vas où? você vai aonde? Venez au temple. Vem aqui no templo. Dans la présence de Dieu. Na presença de Deus. Alléluia. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, Quando você vem na presença de quand tu Deus, pries sincèrement, quando você ora sinceramente, Dieu t'exaucera. Deus vai dar o desejo do seu coração. Dieu ne ment pas. Deus não fale. Dieu ne ment pas. Deus não mente.
Alléluia. Aleluia. Il n'a pas menti à Abraham. Ele nunca mentiu, Il nunca n'a mentiu. pas menti Isaac. Ele não mentiu Il n'a Isaac. pas menti Jacob. Ele não mentiu Jacob. Et te mentira. Ele nunca vai te mentir. Dieu est fidèle. Deus é fiel. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Deus é fiel. Il tient sa parole. Ele pega a sua palavra. Il est ici Ele avec nous. está aqui conosco. Il est omniprésent. Ele é Il est omnipresente. omniscient. Ele é Il onisciente. est omnipotent. Ele é Il onipotente. est puissant. Ele é poderoso. Alléluia. Aleluia. Esaïe, Isaías, le grand prophète. grande Mais profeta. il ne savait pas Mas ele não sabia qu'il était un grand prophète. é que ele era um grande Il a profeta. envié. Mas ele estava ver as coisas. Il a envié le trône de Osias. Ele estava a desejar o trono do rei Ça m'a touché. Isso aí está me tocando. Oh, en lui, il y avait un grand don. Mas dentro dele havia grande dom. Mais il a envié le trône de Mas ele Osias. estava a ver o trono Oh, alléluia. do rei Isias. Il est allé au temple. E quando ele foi no templo, Il a commencé à prier. ele começou orando Dans la présence de Dieu. na presença de Deus. Il a commencé à confesser ses fautes. Começou a confessar as Il a suas commencé à falhas. confesser les fautes du Père. Ele começou a confessar Il as priait. falhas. Orava, Sincèrement. sinceramente, Et Dieu lui a ouvert les yeux. e Deus abriu os olhos dele. Alléluia. Aleluia. La présence de Dieu. Na presença de Dieu Deus, nous ouvre les yeux. Deus abre nossos olhos Pour voir des bénédictions. para ver as bênçãos, Pour voir les ciels. para ver o céu, Pour voir des grandes para choses. ver as grandes C'est coisas. dans la prière. É na oração. Quand vous entrez dans la Quando prière, você entra na oração, Dieu vous ouvre les visions. Deus vai te abrir a visão. Aleluia. Aleluia. Quand vous entrez dans la présence Quando de Dieu, você entra na presença de Dieu Deus, vous oint Deus vai te de ungir la présence, na sua presença, de la puissance, no poder, la puissance vivifiante, a poder vivificante, la puissance de la résurrection, a poder da la ressurreição, puissance de Dieu poder de Deus, dans la présence de Dieu. na presença de Oh, Deus. j'aime sa présence. Oh, eu amo a presença de Le Deus. frère Branham aimait la présence de Dieu. Irmão Branham amava a presença de C'est Deus. plus que toute autre chose. É mais que todas as coisas. C'est plus que les mariages. É mais que C'est casamento. plus que les femmes. É mais que as C'est mulheres. plus que les enfants. É mais que C'est au-dessus. muito mais além. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Esaïe, Isaías, dans la présence de Dieu, na presença de Deus, il a commencé à pleurer. ele começou a chorar. Est-ce que vous vous pleurez? Será que você chora? Vous venez dans la présence de Dieu, vous ne pleurez pas. Você vem na presença de Deus e não chora. Non, 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 non. Não pode. Et ça ne va pas. É, alguma coisa não Quand vai tu chegar. rencontres Dieu Quando você encontra dans Deus sa présence, na sua presença, tu dois pleurer. você tem que chorar. Alléluia. Aleluia. C'est un signe de la sincérité. É isso aí ensinando a sinceridade. Abraham, Abraão, notre patriarche, nosso pai, il a pleuré ele chorou devant la présence de na Dieu. presença de Deus. Esaïe Isaías a pleuré chorou devant la na présence de Dieu. presença de Deus. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu, Porque Deus, il est 3 fois saint. ele é 3 vezes santo. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Dieu, il est 3 fois saint. Deus é 3 vezes santo. Quand tu te compares É quando você está ta comparando vie a sua vida. avec la parole, tu n'es rien du tout. Você é nada. Même moi, je suis rien du tout. Mesmo eu não sou nada. Oh, notre Dieu est 3 fois É, saint. nosso Deus é 3 vezes Il santo. mérite la gloire. Ele merece a glória. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Vous savez, Você saiba, Esaïe, il Isaías, a commencé à pleurer. ele começou chorando. Seigneur, pardonne. Senhor, perdoe-me. Je suis né Eu nasci dans le péché. no pecado. Je ne suis rien. Eu não sou nada. Oh, alléluia. Oh, Et aleluia. la Bible dit, A Bíblia está il y dizendo, avait un ange, havia um un anjo, séraphin. chamava Serafim. Il est sorti de son toit Ele saiu no santuário avec une pierre ardente. com uma pedra ardente. Alléluia. Amen. Une pierre de feu. É uma pedra de fogo. Alléluia. Amen. Et cela a façonné la bouche des hommes. Ele passou na boca do C'était Isaías. une purification. Era a purificação. Une sanctification. Uma santificação. Alléluia. Aleluia. Esaïe, Isaías, il a vu le ciel. ele viu o céu. Il a vu les anges Ele viu os anjos. monter, descendre. E subia, descia. Dans l'escalier de Jacob. E lá na escada de Il Jacó, descend. ele descia, Il monte. subiam. Il a vu la gloire. Ele viu a glória. Il a vu les anges. Ele viu os anjos. Alléluia. Aleluia. Est-ce que nous pouvons voir des anges ce Será que soir? podemos ver os anjos nessa tarde? Cette nuit, les anges sont Essa noite, os anjos estão conosco. Même si tes yeux ne me voient pas, Mas os teus olhos les estão anges sont ici. Os anjos
irmãos, minhas irmãs, C'est un message puissant. essa aqui é uma mensagem poderosa. Je pleure. Eu estou chorando. Quand je me mets E quando eu estou me un colocando, prophète de Dieu, profeta de Deus, un grand prophète, grande profeta, Esaïe, como Isaías, il a écrit ele escreveu 66 livres dans la Bible. 66 livros na Bíblia, Mais il pleurait. mas ele chorou. Mais toi et moi, Mas e você e eu, qui suis-je nous? quem somos nós? Alléluia. Aleluia. Alléluia. Pourquoi toi tu ne pleures pas? Por que você não chora na presença de Deus? Même Jacob a pleuré. Mesmo Jacó chorou. Il était volé. Ele era ladrão. Mais quand il a rencontré Dieu Mas quando encontrou Deus, dans la montagne, lá na montanha, montagne de Péniel, lá na montanha face à face avec Dieu, cara a cara com Deus, dans sa présence, na sua presença, Jacob a pleuré. Jacó chorou. Même William a pleuré. Mesmo William Mariano Branco, Il pleurait ele chorou devant la présence de na Dieu. presença de Deus. Mais pourquoi? Mas por quê? Nous sommes trop orgueilleux. Mas nós somos muito orgulhosos. Nous sommes trop orgueilleux. Nós somos muito orgulhosos. Soyons humbles. Seja humilde. Si nous sommes humbles ce soir, Se nós somos humildes essa le noite, Saint-Esprit o Espírito Santo nous visitera. vai nos visitar. Alléluia. Si nous sommes sincères ce Se soir, nós somos sinceros essa noite, le o Saint-Esprit Espírito Santo, sera au rendez-vous. ele vai estar aqui conosco. Alléluia. Vous voulez le réveil? Você quer revivamento? Croyez à la parole. E cresce somente na palavra. Alléluia. Comment on dit? Irmã Brand disse, À ce message, Jehovah Jireh, na mensagem de Jeová Jireh, la foi véritable ne bouge pas. a fé verdadeira não mexe. La foi A fé, croit. ele crê. Alléluia. La foi ne raisonne pas. A fé não pensa. Non, Não. la foi croit la parole. A fé cresce somente na palavra. Parole, Porque a palavra c'est Dieu lui-même. é Deus e ele sozinho. Alléluia. La parole, c'est Dieu lui-même. A palavra é Deus e ele Au sozinho. commencement, No c'est início la parole. era a Et la palavra. parole était avec Dieu. A palavra estava com Deus. Cette parole s'est fait chair. E aquela palavra fez Il carne. habite parmi nous. Ele vive conosco. Comment on dit? Au paragraphe 176. Parágrafo 176. Donc la foi véritable A fé verdadeira ne bouge pas não mexe sous les effets de ces credos, sobre aquele efeito des doctrines des hommes, de doutrina dos homens, de l'incrédulité. incredulidade. Et ça tient strictement à la parole. Ele fica firmemente na palavra. La foi A fé véritable verdadeira dans la parole. dentro da palavra. Oh, alléluia. Oh, aleluia. Et vous pourriez vous mettre votre foi. E vocês devem colocar a vossa fé. En quoi d'autre nom? Não é outra coisa. Sinon dans la parole. Somente na palavra. Si Dieu l'a dit, Se Deus disse, gardez votre doigt guarde, là-dessus. aguarda lá dentro. C'est vrai. É a verdade. Il ne bouge pas. Ele não mexe. Il tire du livre de Dieu, Ele tira no livro de Deus, du livre à le sien. e no livro dele, La Bible, a Bíblia, c'est la tribu à lui. é o tribo dele. Ce qu'il a promis. O que ele prometeu. Alléluia. Aleluia. Ce qu'il a promis, O que ele c'est prometeu la parole. é a palavra. La parole produit A palavra produz ce qu'il est. é o que está. Avant d'être une parole, Antes da il palavra, faut que ça soit une pensée. tem que ser pensamento. Alléluia. Avant qu'il y ait une parole, Antes de ter uma il faut palavra, que ça soit une pensée. primeira coisa tem que ter pensamento. Et ensuite, E depois c'est une parole. vem palavra. Ensuite, la parole A palavra est manifestée. manifestou. Et vous puissiez alors à elle Et votre force. ele está nos levando para ter força. En croyant, Para crer. en croyant, Para crer. car le Créateur, Porque o Criador, en croyant comme lui, para crer como il ele, était le Créateur ele é o Criador, qui a fait le monde. que ele fez o mundo. Alléluia. Est-ce que vous croyez la parole? Vocês creem na palavra? Amen. Amém. Croyez la parole. Creem na palavra. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. A palavra é Deus, ele sozinho. Oh, si nous croyons la parole, Se nós cremos na palavra, nous pouvons faire de grandes choses. nós vamos fazer grandes coisas. Alléluia. Irmão, eu disse, Quand vous voyez des gens de ce monde, e quando vocês estão vendo a gente do mundo, ne les condamnez pas. você não pode condená-lo, Parce qu'ils ne savent pas. porque eles não sabem nada. Mais vous, Mas vocês, vous devrez aller les chercher. você tem que ir procurá-los. Vous devrez aller chercher des armes. Você tem que ir procurar as armas. Brésil est grand. Brasil é grande. Les gens meurent dans le péché.
Muita gente está morrendo com pecado. Les gens meurent dans les maladies. E muitas pessoas estão morrendo com a doença. Mais vous, Mas vocês, vous avez ce message. você tem verdade essa mensagem. C'est une responsabilité. É uma responsabilidade. Quand tu crois la parole, Quando você crê na palavra, c'est la lumière. é a luz. Et cette Alléluia. lumière, Essa luz, partout tu iras, qualquer lugar você irá, tu dois éclairer. você tem que se iluminar. Parce que c'est la lumière. Porque é a luz. Alléluia. Amém. Frère Branham dit, Irmão Brandice, des gens bien habillés. as pessoas gostam de vestir bem. Jehovah Jireh 239. É, mesma brochura, Jeová Jireh, 200. Les gens bien habillés, As pessoas gostam de vestir bem. mieux payés de plus grandes dénominations, É bem pagado naquelas igrejas de plus riches. são ricos. Ils sont des âges de Laodicée. É, essa é a era de Laodiceu. Tout à fait. É, exatamente. Riche. Rico, Tu n'as besoin de rien. você não precisa nada. Tu ne sais pas que tu es nu. É, você não sabe que está nu. Tu es misérable, Você é miserável. malheureux, É pobre. aveugle, É cego. et pauvre, Pobre. nu. Nu. Et tu ne le sais pas. Você não sabe. Si un homme Se homem, savent ce qu'il est nu, se ele sabe que ele está nu, on pourrait lui en parler. pode falar com ele. Mais quand il ne savait pas, Mas se ele não sabe nada, c'est un peu c'est lamentable, é uma coisa inacreditável. c'est pitoyable. É uma coisa não acreditável. Les gens que vous voyez dans la Bible, Essas pessoas que vocês estão vendo lá na rua, ils ne savent pas qu'ils sont nus. eles não sabem que estão nuas. C'est vous É vocês qui doivent aller leur chercher pour leur parler. tem que ir à frente dele para falar com eles. Dites-leur que Dieu nous a envoyé un message. Você fala com ele que Deus nos enviou uma mensagem. Dieu nous a visités Deus visitou-nos dans ce temps de la fin. nesse tempo de fim. Nous avons un prophète. Nós temos um profeta Dieu parle à travers son prophète. e Deus fala através do seu profeta. Écoutez le frère Branham dit, Escuta o que ele vai ne estar les dizendo. condamne pas. Você não condena eles. Parce qu'ils ne savent pas. Eles não sabem. Ils sont dans Laodicée. Eles estão na Laodiceia. Laodicée, Laodiceia c'est le temps des aveugles. é o tempo dos cegos. Ils ont des yeux mais ils ne voient. Ele tem os olhos, mas não estão vendo. Ils sont riches. Mas são ricos. Mais quand Dieu les regarde, Mas quando Deus está olhando a eles, ils voient, ils sont nus. ele veja que são nus. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Frère Branham dit, Irmão Brandice, ne les méprisez pas. você não pode machucar eles. Ces gens, Aquelas pessoas. au contraire, E o contrário, ayez pitié d'elles. é ter piedade deles. Si c'était vous Se é você. qui étiez dans cet état. Você estava naquele estado. Et si la parole ne vous avait pas été révélée, Se a palavra não era revelada para vocês, et vous, qu'est-ce que vous ferez? é o que vocês deveriam ver. À quoi d'autre pourrez-vous attacher Quantas vezes você pode se aproximar de l'importance da importância? si vos yeux étaient tellement aveuglés Se os vossos olhos estavam que vous ne fechados, pouvez pas voir que vocês não podem ce ver, qui en est que está com eles. spectaculairement lamentable. É espetacularmente lamentavelmente. Donc, frère Branham dit, Irmão Branham falar, au lieu de les condamner, além de ir além para lhe condenar, allez, em vez de ir lhe condenar, allez, vai, chercher ces âmes-là. procura aquelas armas. Alléluia. Aleluia. Tu peux travailler, Você pode tu peux trabalhar, avoir de l'argent, você pode ter tu dinheiro, peux avoir des véhicules. você pode ter veículo. Tout ça, c'est rien. Tudo isso é nada. Pour Dieu, zéro. Para Deus e tudo é Mais zero. si tu cherches les âmes Mas perdues, você procura as armas tu perdidas, fais un grand travail pour Dieu. você está fazendo grande trabalho para Et Deus. tu seras béni. Você será abençoado. Est-ce que vous dites Amen à Você pode cela? falar amém por isso? Alléluia. Aleluia. Alléluia. Frère Branham me dit, Irmão Branham está dizendo, donc c'est rangé du côté de Jésus. se colocar ao lado de Jesus, Il y avait une femme. havia uma mulher, Quand Simon, le pharisien, e quando Simão, o fariseu, a appelé Jésus chamou Jesus pour se moquer de lui, para zombar dele, mais il y avait une femme, mas havia uma mulher, une femme pécheresse. aquela uma mulher pecador, pecador, Elle pecador, vient de l'autel. ela saiu no terra,
Elle est prostituée. Ela era prostituta. Personne ne pouvait prendre soin d'elle. Ninguém poderia tomar conta dela. Elle a regardé. Ela observou, Celui-là, c'est Jésus. mas aquele aí é Jesus. J'ai toujours cherché cette occasion Eu já procurei tantas vezes essa ocasião pour être béni para ser abençoado dans la présence de na Dieu. presença de Deus. Alors que Simon était là assis, Mas Simão estava aí, il regardait. ele estava observando. Jésus au point, E lá Jesus estava no canto. les pieds sales. E os pés dele estavam sujos. Il dit, regarde celui-là. Ele dizia, olha aquele Il dit homem. qu'il est le roi. Ele fala que ele é o rei. Le roi des Juifs. E o rei do judeu. Il se moquait de Jésus. Ele estava zombando de Mais il y Jesus. avait une femme Mas havia uma mulher prostituée. prostituta. Mais en lui, Mas dentro dele il y avait une sémence. havia semente. Alléluia. Amém. Alléluia. Il avait une sémence en Ele lui. tinha uma semente. Elle arrive devant E Jésus. quando ele chegou à frente de Jesus, La femme a commencé à pleurer. aquela mulher começou chorando. Oh Dieu, Ah, Deus, pardon. perdoe-me. Je suis un pécheur. Eu sou um pecador. Je ne mérite Eu pas. não mereço nada. Je suis coupable. Eu sou culpado. Aie pitié de moi. Tem pitié de mim. Jésus était là calme. E Jesus estava aí, muito calmo. Est-ce que toi tu fais le travail Será de que Jésus? você faz o trabalho para Jesus? Se réjouit. E você fica contente? Jésus se réjouit. E Jesus estava contente. Jésus Jesus, n'a pas dit que femme. ele não falou que mulher, sai daí. Non, non, non. Ele não disse não. Il était. Ele estava tranquilo e calmo. Mais Simon le pharisien, Mas Simão il dit cet homme, ele disse esse homem, s'il est de Dieu, se ele é Deus, il veut connaître ele deve la personne qui conhecer lui touche le pied. essa pessoa que está pegando os seus pés. Alléluia. Aleluia. Jésus, il était Dieu prophète. Jesus era Deus profeta. Il a discerné Ele discerniu le passé de o Simon. pensamento do Il Simão. dit Simon, Ele disse, Simão, tu m'as appelé. você me Tu chamou, n'as pas pris soin de moi. mas você não tomou Mais cette femme conta de mim. pécheresse, Mas essa mulher elle se pecadora, humiliée. ele se humilhou, Elle a pleuré. ela chorou. Oh, cette femme-là E aquela mulher a pris ses chevelures pegou o cabelo dele pour essuyer para limpar le pied du Seigneur. os pés do Senhor. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Será que tem qui alguém peut essuyer le pied du Seigneur? pode limpar os pés do Senhor? Alléluia. Aleluia. Jésus a regardé la femme. Jesus olhou a mulher. Dit femme, Ele disse, mulher, lève-toi. levante-te. Tes péchés sont pardonnés. Os seus pecados é perdoado. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Jésus est bon. Ei, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Il est compatissant. Ele é compassível. Il nous aime. Ele nos ama. C'est pour cela qu'il a envoyé la parole. A razão pela qual ele enviou a Dans palavra. ce temps de la fin, Nesse tempo do fim, dans ce temps du soir, nesse tempo da tarde, la parole de Dieu dit a palavra de Deus que diz, le soir, esse tempo de entardecer, la lumière paraîtra. a luz vai aparecer. Alléluia. Oh, glória a Deus. Alléluia. A luz está conosco Amém. para nos esclarecer. Oh, merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. C'est dans ces rangées de Jésus, E nesse ramo de dans ces Jesus, rangées du côté de Jésus. é de ficar ao lado do Senhor Jesus. Là où les frères Branham parlent de cette femme pécheresse. E é aí que o irmão Branham está falando aquela mulher Paragraphe pecadora. 179. Parágrafo 179. Jésus est resté assis Jesus ficou assim, en la regardant. observando, olhando. Il n'a pas bougé un pied Ele não mexeu nada. jusqu'à ce qu'elle a fini. Até quando a mulher terminou. Vous vous mettez à faire quelque chose pour Jésus. Vocês estão fazendo alguma coisa por Jesus? Parfois Jésus reste là. Talvez Jesus está aí. Amen. Amen. À vous regarder. E observando, olhando vocês. Frère, Meu irmão, oui, faça il assim. voulait agir. Ele está agindo. Jusqu'à ce que Até quando? vous avez fini. Até quando você vai Après quoi, depois, vient la récompense. ele vem e recompensa. Alléluia. Aleluia. Peut-être avez-vous ouvrir pour lui tout au long de cette vie. Pode ser, vocês já abriram alguma coisa durante esse todo o tempo, Toda sa vie. toda a vossa vida, Mais vous mas vocês ne faites pas.
Vocês não façam isso. Il y aura une récompense à la fin. Haverá recompensa Pourvu no final. que vous vous rangez de son côté. É porque vocês estejam no lado dele. Est-ce que ce soir, Será que essa noite nous pouvons être dans sa présence nós podemos estar na sua presença pour se ranger du côté de Jésus? para se colocar ao lado de Jesus? Alléluia. Amém. Jésus est notre Dieu. Jesus é o nosso Deus. Ne vous fatiguez pas. Você não pode ficar cansado. Ne vous fatiguez pas Não, de prier. não ficam cansados de orar. Ne vous fatiguez pas. Não fica cansado. Même si les choses ne vont pas. Mesmo que as coisas não estão indo. Croyez la parole. Mas crê na palavra. La parole en elle-même. A palavra, ela Il y a la sozinha vie. tem a vida. Oh, merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. Il y avait une autre femme dans la Bible. Havia uma outra mulher na Bíblia. C'était la femme samaritaine. É a mulher samaritana. Jésus a dit, donne-moi à boire. E Jesus disse que não dê-me a beber. Il dit, non, il n'y a pas de relation Ele disse que não temos relação entre vous les Juifs entre vocês, judeus, et nous les Samaritains. e nós, samaritanas. Jésus dit, Jesus disse, si tu savais, se você sabia, celui qui te demande à boire, e quem está te pedindo a beber, c'est toi qui auras besoin você que deveria ter desejo de boire l'eau que j'ai. de beber a água que eu tenho. Oh, La femme a dit, a mulher disse, tu es plus grand que Jacob, você é mais grande que Jacó, notre père. nosso pai. Jésus, Jesus, Abraham dit, irmão Branham disse, Jésus cherchait son esprit Jesus procurava o seu espírito pour capter son esprit. para captar o seu espírito. Alléluia! Alléluia. Cette femme-là était dans la présence de Dieu. Aquela mulher estava na presença de Deus. Et Jésus a dit, Jesus disse, va, vai, appelle ton mari. chama o seu marido. Je n'ai pas de mari. Eu não tenho marido. Je n'ai pas de mari. Eu não tenho marido. Jésus a dit, Jesus disse, tu as dit vrai. você falou verdade. Tu en avais 5. Você tinha 5. Et celui du 6e Aquele sexto n'est pas ton mari. não é seu marido. Hein? Falou, ei, La femme a dit, a mulher disse, es-tu le prophète, você é o le profeta, Messie? Messias. Parce que Por quê? on nous a enseigné, Ele nos ensinou. quand le Messie vient, E quando o Messias virá, il discernera les pensées. ele vai discernir o pensamento. Et cette femme-là, Aquela mulher, dans la présence de na Dieu, presença de Deus, il a dit, ele disse, je ne peux pas calmer maintenant. eu não posso me calmar. Je dois m'en aller. Eu vou me embora. Venez voir. Venha, venha. Quelqu'un Alguém qui m'a dit que me disse ce que je fais. o que eu faço. Oh, ce soir, Oh, essa tarde. est-ce que vous pouvez être dans la présence de Dieu? Será que vocês podem entrar na presença de Deus? Alléluia. Vamos entrar na presença de Deus. Je suis essa en train de tarde. terminer déjà. Eu já estou acabando. L'heure avance. A hora está Prêchons beaucoup, hein? Nós pregamos muito. Alléluia. Aleluia. Oh, merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Femme me dit, Irmão Branham diz, dans la brochure de jubilé d'Assouza, a pregação Jubileu de au Assusa, paragraphe 19, no parágrafo 19, Femme me dit, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle dénomination. não precisamos de uma nova Au denominação, pentecôtiste, ou seja, não pentecostista. Messie, Não, senhor. à Dieu ne plaise. Somente com Nous Deus. n'avons pas besoin Não, d'une nouvelle dénomination. não precisamos de uma nova Mais nous avons denominação, besoin mas nós de faire precisamos revivre de fazer reviver ce que nous avons déjà o que já nós temos. organisé. Ou seja, uma C'est organização exactement. organizada. Exatamente. Ce qu'il nous faut, O que nós é um precisamos, réveil. um bom À l'ancien avivamento, a moda antiga. Dieu sait que Deus ça est sabe vrai. que isso é Alors vous verdade. verrez la puissance Aí vocês vão ver de o Dieu poder. descendre O Deus vai dans descer une foi numa vez, de plus. mais Il y além. aura un bruit, Haverá um grito, le milieu, pendant que le Saint-Esprit enquanto que o Espírito sera Santo en train de se mouvoir. ele vai se mover. Précédent, ce Precedamente, message plein d'esprit. essa mensagem está cheia de Ainsi que les hommes Espírito, remplis du Saint-Esprit. junto com os homens cheios Alors do Espírito. ceux-ci iront prêcher Então, essas pessoas irão pregar l'évangile au monde. o Evangelho no mundo. Nous sommes effectivement Nós somos reconnaissants agradecidos pour ce qu'il a fait. por tudo que ele Nous tinha sommes feito. reconnaissants. Somos toutes les agradecidos choses. por todas as Mes frères et coisas. sœurs, Oh, ce que irmão, je veux dire irmã, aujourd'hui, o que eu c'est dizer que nous avons hoje, besoin o que nós d'une precisamos nouvelle
e de uma nova consagração. Nous avons besoin Nós precisamos d'une autre vision, de uma outra visão, de meilleure, mais de meilleur maior temps. e o tempo bom. Ça sera après midi. E isso vai acontecer à tarde. Est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit ce Será soir? que nós precisamos do Espírito Santo essa Nous avons noite? besoin de la présence de Dieu ce soir. Nós precisamos da Nous presença avons de besoin Deus. de Dieu réel ce Nós soir. precisamos de um Deus real. Il est ici avec nous. Então está aqui conosco, Dans sa présence. na sua presença. Nous ne serons pas de la même manière. Ou nós teremos do mesmo Dans sa jeito, présence. na sua presença. Nous changerons. Ou nós mudarão. Dans sa Na présence, sua presença, quelque chose se passera. algo vai Ce acontecer. soir, Essa noite, même si tu es malade, mesmo se você está doente, Jésus est ici. Jesus está aqui. Alléluia. Je vais témoigner maintenant pour témoigner et pour terminer. Eu vou dar um testemunho para encerrar. Un jour, j'ai prié Certo dia, eu estava pour un orando enfant mort. para uma criança morta Il est revenu à la vie. e voltou em vida. Il s'appelle Daniel. Ele se chama Daniel. Cet enfant, quand il me voit, il y a une attraction. Aquela criança, cada vez que ela me vê, tem uma atração. Il y a un autre jour aussi, Havia também um dia, je priais pour un enfant. eu orava para uma Il criança était à l'hôpital. que estava no hospital. Il avait des sondes ici, Ele tinha sondas des serrés partout. e tinha seringa em todos os lugares da cabeça, Tout partout, même ici. mesmo nos ouvidos. Il respirait comme ça. Era muito difícil para aquela criança respirar. Il était déjà mort. Já estava morto. Mais, Mas j'ai prié pour lui. orei para aquela criança. Dieu l'a guéri. Deus o curou. Même ici, il y a des témoignages. Mesmo aqui tem Les testemunho. frères, hier, Ontem o irmão nous que sommes está allés aqui, voir une femme. nós fomos juntos visitar Notre uma sœur était mulher. grave malade. Nossa irmã estava muito doente. L'enfant était dans une mauvaise position. Ela estava grávida, mas o neném dentro estava numa posição mal. Nous avons prié. E nós oramos juntos. Et l'enfant est venu au monde. E depois dessa oração, a mulher deu a luz. A irmã deu a luz. Le frère Héritier, O irmão Evitier que son está grand aí, frère était de l'autre côté au pays. seu irmão que mora de outro lado do Il país, avait des maux de tête. já tinha muito dor de cabeça. Il devait être scanné Ela devia passar no à scanner l'hôpital. no hospital. Il m'a appelé 5 heures. Ele me chamou, foi às 5 horas da manhã. Nous avons prié dans le téléphone. Nós oramos no celular. Je dis Seigneur Jésus, Eu disse, ô Senhor Jesus, guéris ce frère. cura esse irmão. Et il est guéri. Ele foi curado. Frère Héritier, je Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ici. O Senhor está aqui nessa noite. Il guérit le malade. Ele cura as doenças. Il est puissant. Ele é poderoso. Il est le grand médecin. Ele é o grande médico. Peu importe votre Não problème. importa seu Croyez problema. en Jésus. Creia em Jesus. Croyez que cette parole est la Creia que vérité. essa palavra é Dans sa verdade. présence, Na sua nous ne presença, serons pas les mêmes. nós seremos o mesmo. Sois de ta présence, Eu preciso da sua presença. divin, O je divino Rei da minha fé, dans ma faiblesse immense, nas minhas fraquezas, je o que eu sens. posso fazer sem ti. Oh, chaque jour, à chaque Cada dia, cada hora, oh, j'ai eu besoin preciso de de ti. toi. Viens, Jesus. Jésus de E mora auprès de Alléluia. Chaque jour, à chaque cada dia, cada oh, hora. j'ai besoin de toi. Viens, Jésus de E habita em mim. auprès de ces ailes qui dans l'ombre font parole autour. Quand faiblit mon courage, Quando fraqueza e minha coragem, o que eu vou fazer sem Jesus? oh, chaque Cada dia, jour, à cada chaque hora, heure, eu preciso oh, de ti, Senhor. j'ai besoin de toi. Alléluia. Viens, Jésus, Vem, Jesus. auprès de moi. Oh, chaque Cada jour, dia, à chaque cada hora, heure, oh, j'ai besoin de eu preciso de
Si vous voulez venir du haut de la chair, Se você tem essa possibilidade no altar, auprès de ceux qui ont des problèmes ce soir, os que têm problema nessa ceux qui ont noite, des requêtes ce soir, os que têm petição, venez ici du haut de la vem chair. aqui no altar. Jésus vous appelle. Jesus está chamando. Après avoir écouté sa parole, Depois de você ouvir a sua il est ici palavra, avec Ele nous. está aqui conosco. Il est notre Dieu. Ele é o nosso Dans Deus. sa présence, Na sua nous ne presença, serons pas de la main. não seremos Quelque surpresos. chose peut se passer maintenant. Algo vai acontecer agora. Alléluia. Que le Aleluia. Saint-Esprit O descend. Espírito Santo Que la desça. présence de Dieu Que a descend. presença de Deus desça. Quand je vois, O Cadiolo, quand Elohim, o Cadioloi. nous prions pour les gens Nós maintenant. oramos nas pessoas agora. Alléluia, Aleluia, alléluia. aleluia. Dieu notre Père Deus, Céleste, nosso Pai tu es Celestial. merveilleux. Deus maravilhoso. Nous prions pour notre frère. Tu connais les besoins de son frère. Sabe o desejo Tu do le meu guéris. com a Ele. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Sois béni. Seja abençoado. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome do Senhor Le Jesus. Saint-Esprit O descend. Espírito Santo de Tu es Deus. Dieu Père. Oh, tu és Nous Deus sommes Pai. devant ta Nós présence. somos na tua Quelque presença. chose se passe au nom de Algo Jésus. vai passar aqui. Alléluia. Aleluia. Dieu notre Père Céleste. Deus, nosso Pai Nous prions Celestial. pour notre sœur. Oramos por nossa Qui irmã. connaît son cas, Père. S'il est malade, qu'il soit guéri. Ele seja S'il a curado. besoin du Saint-Esprit, remplis-lui du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. Merci Jésus. Oh, obrigado, Jesus. Dieu notre Père Deus, nosso Pai Céleste. Tu es Celestial. vivant, Seigneur. Deus é vivo, Bénis Senhor. mon Seigneur. Abençoe a minha Tu connais irmã. son cœur. Sabe o seu Tu as un coração. problème Se spirituel. tiver um problema espiritual, Guéris-lui, Seigneur. cura ela. Tu es le Dieu vivant. Eu sou Deus vivo. Tu es l'omnipotent. Oh, Deus omnipotente, L'omniscient. onisciente. Oui, Seigneur. Usa ela, Senhor. Guéris-lui, Seigneur. Cura ela, Qu'il Senhor. soit béni. Ela seja abençoada. Restaure son âme. Restaure Au nom sua de alma. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Merci Jésus. Oh, obrigado, Quelque Jesus. chose peut se passer. Algo vai Ayez acontecer. la foi en Jésus. Tenha fé em Jesus. Il est le même hier Ele é o aujourd'hui. mesmo ontem, hoje, Dieu notre Père eternamente. Deus, nosso Pai Céleste. Celestial. Tu es Dieu. Tu és Deus. Nous te prions de bénir nos frères. Que le Saint-Esprit descende sur lui, Père. Desça sobre Au nom ela. de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Guéris Cristo. son corps. Cura Tu seu es corpo. Dieu, Père Tu és éternel. Deus, C'est Pai pas de eterno. mettre ici. Oh, pela De ma sua sœur est guérie. pisaduras, Donne la solution devant ta présence. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Dieu notre Père Deus, Céleste. nosso Pai Celestial. Tu es ici avec Deus está nous. aqui conosco. Tu aimes, Seigneur, tes enfants. O amo. Ils sont venus, Père, après avoir écouté la parole. Maintenant, bénis-nous, Seigneur. Guéris-lui, Père, de toute maladie. De todas as doenças. Qu'il soit protégé. Que le Saint-Esprit descende sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. La divine parole. Quel bébé, ma fille. Dieu notre Père Céleste. Deus, nosso Pai La Celestial. sœur a mené une requête. A nossa irmã trouxe uma Dieu petição. du ciel. Deus do céu. La fille As a un filhas problème d'avortement. têm um problema de aborto. Jésus, Jesus, je t'appelle maintenant. eu te chamo Tu agora. arrêtes Oh, que o Senhor não para o aborto. au nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Que l'enfant vienne avec la paix de Dieu. Deixa que a mulher Je le consacre, a Deus. Au Eu nom du consagro Seigneur. em nome do Senhor. Toutes maladies. Toda Au doença. nom de Jésus. Não, L'esprit de la faute Espírito de sorte de aborto. Seja Au longe. nom de Jésus. Em nome de Que Jesus. la vie rentre. Porque a vida Au nom de entra. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Amen, Cristo. amen, amen. Amém, amém. Vai meter esse papel na cabeça dele. Vai colocar na cabeça dele. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Oh, Jesus, é maravilhoso. D'autres personnes qui sont là-bas, Tem outras pessoas ali. fermez les yeux. Fecha os olhos. Quand nous chassons les démons, Quando estamos expulsando ils os entrent dans les demônios, champs. o demônio entra nas Fermons pessoas. les yeux. Não fecha os Dieu, olhos. notre Père Céleste, Deus, nosso Pai nous prions Celestial. pour notre frère. Nós oramos por Tu nosso connais sa irmão. requête. Tu connais son cœur. Remplis-lui du Saint-Esprit. Guéris-lui, Seigneur, de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta présence. Na sua presença, Fais quelque chose. oh, faz Au nom de algo. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo.
Merci Jésus. Oh, obrigado, Jesus. Merci Seigneur. Oh, obrigado, Senhor. Alléluia. Graças a Deus. Médico est ici maintenant. O grande Bebê de Salvador, bebê de pastor. Dieu notre Père Céleste, Deus, nosso Pai nous prions pour notre Seigneur. Tu connais son cœur, Seigneur. Et le bénis, Seigneur Dieu le roi. Devant ta présence, que tu l'as guéri, O Senhor cura. tu l'as donné, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dans ta présence, Seigneur. Il a fait ta présence, a conduit la grâce. Au nom du Seigneur, la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jesus-Cristo. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu notre Père Céleste, prie pour notre Seigneur, que tu la bénisses, que tu la guérisses, Seigneur. Oh Dieu, tu connais son cœur, Seigneur. Alléluia. Déverse la puissance. Espírito Santo, desce nesse corpo, em nome de Jesus Cristo. Joga a tua espiritualidade, em nome de Jesus Cristo. Seja feliz, seja curado, em nome de Jesus. Dieu, notre Père Céleste, je prie pour ma sœur, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu connais son cœur, Seigneur. Tu connais ce qu'il a besoin, Seigneur. Accorde-lui la grâce, la bénédiction. Guéris sa santé. Alléluia. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, sois rempli. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Celeste.
de Jesus. Santo é esse nome de Jesus. Ele seja curado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ele seja curado. Em nome de Jesus. Seigneur, mais c'est toi qui guéris, Seigneur. Oh Dieu, tu connais son cœur. Qu'il soit béni, qu'il soit restauré, Seigneur. Tu connais le besoin. Accorde-lui, Seigneur, dans ta sainte présence, qu'il ne retourne pas de la même manière qu'il est venu, Seigneur. Quelque chose de spécial entre lui, Seigneur. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, la guérison. Merci, Seigneur. Sangue, por nós,
Segure agora pela fé.
faça a sua oração final, vá para a sua casa, crendo que a presença dele está na sua vida, vai com você, e você segurado em suas mãos, como foi cantado. Vamos orar, fazer essa oração final, agradecendo ao Senhor pela presença do pastor Isaac Goma. Que Deus abençoe. Tem aqui peças de roupa. Olha, pai do irmão Miguel, eu não sabia, olha, ele trouxe a vestimenta para orar pelo pai dele. Eu não sabia que essa vestimenta estava aqui. E o Espírito Santo me compungiu em orar pelo seu pai, pela sua mãe. Não sei se está acontecendo brigas no seu lar. Não sei o que está acontecendo, mas o Espírito me compungiu a orar por você. Aqui está a vestimenta de roupa. Então, nós vamos unir a nossa fé aqui, juntamente com a igreja. Pastor Isaac, aqui nessa vestimenta de roupa, nós vamos orar. E o Miguel vai levar para o seu lar, para a sua casa. Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos em atos É tudo para nós. Que nós possamos sentir a sua presença, Pai. Sabemos que até a Pedro curado. Seja curado. Então, Jesus seja livre. e essa roupa, No tempo do Paulo foi feito isso, Senhor. No tempo do William, Pai. Jesus, a tua presença usa essa roupa. Enxerga o Espírito, enxerga o poder. Em nome de Jesus. venha, Pai, e cure, Pai. Quem irá usar essa roupa? Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Agora, Graças a Deus. nós chamamos os irmãos africanos, vamos cantar o último hino de despedida da igreja. A igreja já está despedida, né? Vocês vão para a sua casa com a sua bênção, vocês já estão despedidos. Domingo que vem, sábado, nós temos Santa Ceia lá em Perus. Vamos fazer todo o esforço da igreja para estar em Perus para a nossa Santa Ceia. E como nós fazemos todo domingo, se não, porventura não der para ir, nós trazemos aqui, né? Depois do culto, nós damos a ceia para aqueles que não podem ir em Perus. Mas, então os irmãos vão para cá, qual hino vai cantar? Com toda a igreja, né? Com toda a igreja, todos os irmãos africanos. E a igreja, ó, você vê, termina o culto e está todo mundo, ninguém quer ir embora aqui, uma coisa tremenda. Há uma atração sobre a igreja. Há uma atração, né? Há uma atração, né? Graças a Deus. Aleluia. Uma vez me foi dada A seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com
Agora nós vamos levar os irmãos africanos para comer um caldo goiano. Deus abençoe. Vai embora.